Testando. Som, som, som.
Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou o Matheus, eu vou ser o debatedor, né, nessa sessão. Nós aqui nós temos 4 trabalhos, né, para serem apresentados nessa sala. Eu só vou pedir que vocês aguardem um instantinho. Daqui 6 minutos nós iniciamos. Tá joia.
Bom, Bom pessoal, dia! bom dia. Olá! Você é o Matheus? Eu sou o Matheus, isto. Pessoal, mil desculpas aí pelo atraso, tá bom? Eu estou substituindo o professor Anielson, que ia fazer aí a moderação dessa sessão. E peço desculpas pelo atraso, porque nós tivemos uma chuva muito forte aqui em Viçosa ontem, e todas as nossas conexões estão um pouco prejudicadas hoje. Então, eu precisei buscar uma internet cabeada aqui, mas cheguei aí aos 45 do segundo tempo, né, Matheus? Você é o nosso debatedor, tá certo? Isso mesmo. Eu já ia iniciar a sessão quando você chegou. Ah, perfeito, Matheus. Muito obrigada aí pelas providências. Bom, Imagina. deixa eu só fechar aqui o WhatsApp para não nos incomodar. Ok. Bom dia a todos e a todas. Muito bom dia. Bom, nós estamos numa sessão rica aqui, olha, temos 4 trabalhos do Anielson, que eu sei que não vai estar, então eu imagino que seja o Eufrásio que vai apresentar. Já está presente aí o Eufrásio? Sim, bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo, Eufrásio. Temos o trabalho do Bruno. Bruno está presente? Assim. Ok. Oi, bom dia, estou sim. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. A Camila, eu vi que já está presente aí. Acho que o Leonardo também, não sei se o Dércio. E a gente tem o trabalho da Fernanda, do Leandro e do Christian. Todos presentes? Presente. Ótimo, perfeito. Bom, pessoal, queria dar boas-vindas a vocês. É um prazer estar assumindo essa sessão aqui, como, né, na função de coordenadora. Eu também sou líder do tema, né, de redes, ecossistemas e ambientes de inovação. Nós recebemos 30 trabalhos esse ano, assim, foi um número expressivo, né, dentro da nossa área. Parabéns por vocês terem sido selecionados. Foram trabalhos de muita qualidade esse ano. Mas até acredito que a gente elevou o nível, elevou a qualidade, elevou o volume de submissões esse ano em relação ao ano passado, e nós tivemos 20 trabalhos aprovados, porque realmente a qualidade estava assim, satisfatória, né? E digna de ser selecionados para apresentação. Dentro da nossa área, nós fomos uma das linhas que mais receberam trabalhos, isso também me deixa muito feliz. Então, é um prazer estar aqui com vocês e partilhar aí, né, de aprender, na verdade, com vocês. Tá ótimo? Matheus, a dinâmica é você soltando os vídeos, não é isso? Depois a gente tem uma discussão, só para eu me inteirar aqui. Sim, a gente está trabalhando com a seguinte dinâmica. A gente passa o vídeo de cada trabalho, né? Uhum. A gente faz um bate-bola bem rapidinho, né? Após, e depois a gente abre uma discussão final, com comentário geral sobre todos os trabalhos. Perfeito, então, eu vou passar a batuta para você, que você está com mais traquejo aí nessa operacionalização. A gente segue, então, a ordem, né, dos trabalhos, o Eufrásio começando, tá certo? E aí depois comentamos ao final. Muito obrigada, gente, boa apresentação para todos. Vamos discutir e aprender juntos aqui. Aqui seguindo a ordem, para mim, tá a Fernanda primeiro. Ah, é? Então eu tô olhando no lugar errado, mas Matheus que está no comando. Vamos lá, Matheus. Tá bom, então a Fernanda tá aí, que ela já falou, então eu vou compartilhar o vídeo aqui que a Fernanda nos enviou. E aí a gente vai poder assistir a apresentação dela. Caso o vídeo ele não esteja com áudio, aí vocês me avisem durante a participação aí do vídeo. Bom, olá pessoal, meu nome é Fernanda Kalivstenbruck, eu sou doutoranda da URGS e vim aqui apresentar no CMA de 2022 o artigo intitulado Methodological Choices in Innovation Ecosystem Research, a Literature Review. Aqui então estão listados os coautores que fazem parte desse artigo também. Como introdução, então, os estudos de ecossistema de inovação têm representado uma atratividade muito grande, e eles têm aumentado nesses últimos anos, mostrando que tem se tornado um tópico, então, em ascensão e relevância. Com os ecossistemas de inovação, as empresas podem criar valor adicional
fornecer várias soluções que são alcançáveis apenas porque elas fazem parte de uma rede interdependente, ou seja, sozinhas elas não seriam capazes de adicionar esse valor. Uma definição que eu gosto bastante é do Grant Strani Holgerson, que é o ecossistema de inovação é um conjunto de atores, de atividades, de artefatos, de instituições e relações, incluindo relações complementares e substitutas, que são importantes para o desempenho inovador de um ator ou de uma população de atores. Com isso, então, muitos artigos de revisão de literatura surgiram, mas esses artigos, eles tinham um foco apenas na parte de conteúdo, ou seja, nos conceitos de ecossistema de inovação, no que se tem estudado, e acabaram deixando de lado os procedimentos metodológicos. Então, pelo que se sabe, não existe ainda, né, um artigo que reúna uma revisão de literatura sobre a questão metodológica. É fundamental, então, estudar a metodologia para que a gente possa avançar nesse campo. Em outras áreas da administração, isso já foi feito. Assim, entendendo a questão metodológica, é possível que os estudiosos possam posicionar melhor seus projetos e avançar no desenvolvimento teórico. Esse artigo, então, é composto de uma revisão sistemática de literatura com 57 artigos empíricos. Tendo em vista, então, o limite de páginas do SEMEAD, a gente vai partir agora direto para a metodologia nessa apresentação. Uma revisão metodológica de literatura é um estudo que revisa a literatura com relação às práticas sobre as questões metodológicas e acabam fornecendo recomendações para a prática. As 3 principais contribuições é aprimorar os conhecimentos, descobrir as práticas de pesquisas que podem ser duvidosas, identificar lacunas de conhecimento e oportunidades de pesquisa. Como que foi, então, a escolha dos artigos dessa análise? Foram utilizadas 2 databases, que é a Scopus e a Web of Science. E os critérios utilizados como filtros foram os seguintes: documentos que continham Innovation Ecosystems ou Innovative Ecosystem, no título, no resumo e nas palavras-chave. Artigos, né, como tipo de documento, todos escritos em inglês, e as áreas selecionadas eram Business Management and Accounting, no Scopus, e Business Management no Web of Science. Não existia uma seção de Accounting no Web of Science, por isso que não foi incluída. O período de análise é de 2006 a 2020, portanto 13 anos, e foram excluídos os artigos repetidos, foram excluídos artigos que não eram empíricos, e selecionados apenas os artigos publicados em periódico Q1, a classificação do SAIMAGO, para se ter uma amostra de alto impacto. Foram excluídos também os artigos que não tinham como foco principal o ecossistema de inovação. Com isso, deram 57 artigos. Na análise de dados, foi utilizado um esquema de classificação de pesquisa empírica do Flynn como base para orientar o artigo. Aí, a primeira análise foi feita se o artigo era baseado em construção de teoria ou verificação de teoria. Depois, sobre o desenho de pesquisa, seguido do método da técnica e de coleta de dados, depois a implementação e o tipo de análise de dados. Aqui tem uma figura que resume um pouquinho o passo a passo da metodologia que nós utilizamos. Como resultados, a gente viu que a Technological Forecasting and Social Change tem 14 publicações da amostra, que representa 24,5%. O JCR mais elevado é o do Journal of Strategic Information Systems e da California Management Review. As publicações de 2020 representam quase 40% da amostra. E o gráfico, então, no slide nos mostra que esse campo está em um crescimento exponencial. Bom, então, com relação à proposta, ao purpose of the study, né, a fundação teórica, é que 78, quase 79% dos artigos usam a verificação teórica. Então, a maioria dos artigos acabam verificando teorias que já foram existentes e preferem esse tipo de análise. Com relação ao Research Design Methods, a escolha mais popular são os estudos de caso, único principalmente, que representam mais de 50% da amostra. Com relação ao método para a coleta de utilizado, a maior parte dos artigos
utilizou a combinação entre análise documental e entrevistas, representando 35% dos artigos. Então, utilizaram uma dupla fonte de informação e análise cruzada. Com relação à implementação, a pesquisa qualitativa foi a preferida disparado, com mais de 60% nessa amostra até 2020. Aqui tem duas tabelas assim, sobre os métodos e a técnica de análise de dados, que foi utilizada para avaliar. Então, o método duplo também de análise descritiva e interpretação estatística para os estudos quantitativos, e para os estudos qualitativos, a análise de conteúdo foi a preferida. Na discussão, a gente identificou que, então, tem um crescente número de artigos sobre o tema. A maioria dos artigos carecem de detalhes na seção de método. A descrição de análise dos dados é uma seção que se mostrou bastante incompleta, sem utilizar a técnica propriamente utilizada. E a gente acredita que o detalhamento metodológico é essencial para mostrar as escolhas, os caminhos e as dificuldades. Isso pode gerar problemas de transparência e confiabilidade. Então, é necessário construir mais teorias, né, e não apenas validar as teorias já existentes. A pesquisa quantitativa se mostrou como uma oportunidade no campo e deve-se avançar, então, para novos desenhos de pesquisa, a não ser o estudo de caso único. Por fim, essa nossa pesquisa é a primeira tentativa de analisar sistematicamente os procedimentos metodológicos dos estudos empíricos mais relevantes sobre ecossistemas de inovação, e a maioria dos estudos são baseados, então, numa abordagem qualitativa, que pode representar uma oportunidade, né, para os estudos quantitativos. Uma fragilidade nos estudos é que falta o detalhamento das escolhas metodológicas, principalmente na análise de dados, e outra oportunidade, então, seria analisar quais as teorias de base os estudos de ecossistemas de inovação usam. Algumas referências aqui, e agradeço a atenção de todos. Isso aí, muito bom. Parabéns, Fernanda. Você, o grupo, né, sobre o trabalho. Professora Ana Cláudia, quer fazer algum comentário? Só, gente, desculpa, tá? É porque eu cheguei meio assim com um bonde andando. Quanto tempo a gente tem para comentar agora e depois ter um comentário no final? Só para eu me organizar, assim, se eu já coloco agora ou se eu deixo para o final? A gente tem 8 minutos agora. Ah, sim. Bom, parabéns, Fernanda, parabéns aí para os seus coautores. Achei muito interessante. Geralmente a gente vê a revisão sistemática mais na pegada de tentar identificar um aspecto mais teórico, né? E trazer essa leitura da abordagem metodológica é muito importante, principalmente porque aquele gráfico que você traz do crescimento das pesquisas, né, mostra o quanto esse tema está realmente, não só o ecossistema de inovação, mas ecossistemas empreendedores, ecossistemas de uma forma geral, está muito em voga, né? E é importante a gente fazer esse acompanhamento em termos de design metodológico mesmo da pesquisa, porque isso influencia substancialmente no resultado, né, que as pesquisas estão entregando, na contribuição que o estudo traz. Eu achei bastante interessante você colocar que a maioria, né, dos estudos que você revisou estão trabalhando com revisão de teoria e não com construção de teoria. Isso até me conforta de uma certa forma, porque há um tempo atrás eu li um paper, ele é de 2018, salvo engano ele é até da Technological Forecasting, falando assim, ecossistemas, vinho velho em garrafas novas, assim. Vocês conhecem esse paper? Eu acho esse paper maravilhoso, porque, assim, às vezes a gente só está dando nomes diferentes, mas estamos falando da mesma coisa. Então, assim, há uma tentativa, às vezes um pouco forçada, de tentar fazer um avanço teórico, mas de algo que já existe um lastro, que já existe uma base. Então, não se busca uma erudição, não se busca uma validação, uma consolidação do conhecimento e se quer propor algo novo. Então, eu fico até um pouco tranquila com isso, né? Que a gente está tentando verificar de fato, porque a gente já teorizou bastante sobre ecossistemas. Então, acho que agora é o momento realmente da gente ver aplicações e derivações práticas disso.
né? Vamos ver o impacto que isso tem, tanto no âmbito de políticas públicas, né? Porque para desenvolvimento é um canal que a gente precisa explorar, quanto no âmbito mesmo da perspectiva organizacional, para desenvolvimento, né, no nível das firmas. Então, acho muito válido, assim, o seu paper traz resultados que nós, enquanto comunidade, né, pesquisadores aí dessa temática, ficamos felizes em ouvir. Eu tenho algumas sugestões para você de caminhos futuros, né, que você pode fazer aí já para encaminhar o paper para uma publicação, mas eu vou vou abrir a fala para os colegas e anotei aqui e te passo no segundo momento, tá bom? Muito obrigada. Abro aí o microfone para quem quiser acrescentar comentários aí ao paper da Fernanda. Obrigada, então, pelos comentários. Na realidade, assim, eu sou doutoranda da URGS aqui do Rio Grande do Sul, e a minha tese é sobre ecossistemas de inovação, e esse paper surgiu justamente para identificar qual metodologia que eu iria utilizar. A minha experiência anterior com métodos qualitativos, mas identificando, assim, o campo, o que já foi feito, o que não foi feito. Eu vou, inclusive, partir para um método quantitativo, justamente para trazer uma nova abordagem, para tentar acrescentar algo diferente para o campo, porque a maior parte é quali, e também tendo em vista o que foi pesquisado, assim, com essa pesquisa, eu vejo que talvez essa característica de ter muito quali e muito verificação de teoria, como, né, tu tinhas comentado, talvez também seja, né, características por ser um tema novo, por ainda não ser um tema que esteja tão evoluído, que ainda está um tema em teste, né? Então, eu acho que tudo também faz parte, né, do processo de construção do tema, e realmente, agora, assim, o que eu vejo tá na hora de ter mais estudos empíricos de ecossistemas de inovação. Tem muito artigo de revisão de literatura sem ser metodológico, então eu também não queria trazer mais um estudo mais do mesmo. E, enfim, eu acho que já revisa. E esse artigo que tu falaste mais do mesmo é justamente sobre os temas, né? Que tem o Innovation Ecosystems, Entrepreneur Ecosystems, Business Ecosystems, e que, na verdade, claro, eles vão adicionando coisas, né? Acrescentando, mas esse artigo fala, né? Um pouco de mais do mesmo. Sim. Então, enfim, tomara que traga algumas contribuições. A ideia é justamente seguir, assim, para o SEMEAD, eu acabei fazendo uma coisa um pouquinho mais descritiva, mas a minha ideia é fazer uma análise mais profunda, assim, de forma analítica do método, para justamente contribuir para o campo, né? Bom, quero pesquisar tal aspecto do ecossistema. Qual o melhor método que eu posso utilizar? Quero pesquisar outro aspecto. Então, é mais uma contribuição, como eu senti falta de achar uma coisa assim, então vamos tentar ver se sai alguma coisa nesse aspecto. Obrigada pelos teus comentários. Obrigada a você. Só para fechar aqui a fala rapidinho, eu não sei mais quantos aqui já terminaram doutorado, quantos são doutorandos, mas assim, esse exercício que a Fernanda fez é, inclusive, uma prática que eu acho que todos devemos adotar, né? É um caminho aí para clarear e para dar um pouco mais de propriedade sobre conhecimento mesmo, de qual é o caminho seguir nessa fase tão difícil que é desenhar, né, a parte metodológica das nossas teses. Então, parabéns, Fernanda. Acho que terminamos aqui e... Deixa eu só fazer um comentário, Ana. Bom dia a todos. Claro, Camila. Eu quero cumprimentar a Fernanda, porque a Fernanda é colega do grupo de pesquisa e divide a mesma orientadora. Então, Fernanda, quando eu vi o teu paper, eu fiquei pensando, digo, ai, meu Deus, porque eu estou no meio da coleta de dados, né? E aí eu comecei, meu Deus, comecei a refletir em cima disso. E, Fernanda, que bacana tu tá aqui, assim, gostei bastante do teu trabalho e parabéns aí. Bom ver caras conhecidas. É só esse comentário, Ana, que a gente também tem que se apoiar, né? Sim. Ó, reunião de família, então, gente. Não, aqui esse Obrigada, grupo tá bem Camila. família mesmo, porque tem o Leonardo, tem o Dércio, que também nós compartimos a mesma orientadora, então ela deve estar feliz hoje. Sim, com certeza. Vamos seguir, Bacana então, para o conhecer. próximo. Conversamos um pouco mais ao final, gente. Obrigada. Certo, vamos exibir aqui o próximo. O próximo vai ser o trabalho do Eufrásio.
Vieira, aluno doutorado do PPGA da UFPB, e venho aqui apresentar para vocês meu trabalho intitulado Contribuição das Unidades de Inovação no Desenvolvimento de Produtos Universitários, com uma orientação do professor Anielso Barbosa da Silva. Então, de início, nós apresentamos a ideia de unidade de inovação. O que seriam essas unidades de inovação? São todos os órgãos e entidades que são responsáveis pelo processo de inovação em produtos e serviços por meio de pesquisas científicas e tecnológicas e estão vinculadas a uma instituição de ensino superior público. Os produtos universitários são todos os outputs, os resultados alcançados pelas universidades, e estão divididos categorizados em 7 dimensões: educação, pesquisa contratada, trabalho especializado, difusão tecnológica, novo conhecimento, novos produtos e negócios e produto cultural. O objetivo do trabalho é analisar a contribuição das unidades de inovação no desenvolvimento de produtos universitários e pergunta-problema: quais as contribuições das unidades de inovação no desenvolvimento dos produtos universitários. O nosso referencial teórico está construído por 3 tópicos. Primeiro, o processo de inovação nas unidades de inovação e o papel das unidades de inovação, colocar a universidade como um centro, um dos agentes de desenvolvimento da capacidade de inovação, tanto da universidade, quanto de uma região e de um país. E também localiza as unidades de inovação como agentes atuantes no Sistema Nacional de Inovação. Segundo tópico, trata do desenvolvimento dos produtos universitários, apresentamos os principais conceitos e reflexões, e depois o papel das unidades de inovação nos produtos universitários, a qual apresentamos estudos que reafirmam a atuação das unidades de inovação diante desses produtos. Percurso metodológico: pesquisa se classifica como qualitativa, exploratória, desenvolvida nas unidades de inovação das universidades públicas. Participaram 7 unidades, levando em consideração no mínimo uma unidade por cada região do país. As entrevistas foram de forma remota e foram guiadas por um roteiro de entrevistas com 3 momentos. Primeiro, a apresentação dos respondentes, depois as reflexões sobre cada produto universitário, e depois os respondentes indicavam algum outro produto que não tinha sido relatado. O tratamento: todas as entrevistas foram transcritas e os dados sistematizados no Atlas TI, e a análise dos dados utilizou a análise de conteúdo, que é proposta por Bardan. Então, os nossos achados apresentam que, na educação, a contribuição em relação à articulação do conhecimento científico e conhecimento prático, como relata a unidade 2, o incentivo em aulas práticas nas comunidades, esse conhecimento tradicional associado ao conhecimento científico é um ponto importante. Segunda contribuição, a oferta de disciplinas, cursos e programas de formação e pós-graduação com olhar para o empreendedorismo e inovação, como relata a unidade 6, a gente é responsável por organizar essa disciplina, que acontece de acordo com a metodologia do SEBRAE. Na dimensão pesquisa contratada, o aporte às questões burocráticas da inovação, ao firmar as parcerias, negociações e os depósitos de patentes, como relata a unidade 1, feito toda a burocracia, a unidade tem esse papel de analisar um trecho ali do contrato que diz sobre TI. E outra segunda contribuição está relacionada com a certificação de produtos por meio dos testes laboratoriais e pesquisas, como relata a unidade 2. Querem um certificado para agregar valor para poder vender aquele óleo. Na dimensão trabalho especializado, a contribuição gira em torno da participação em aulas de diversos cursos e áreas de formação. As unidades de inovação recebem vários convites, como relata a unidade 7. Sempre tem alguém da universidade chamando a gente para participar de alguma disciplina dando esses cursos. E também a questão do provimento de experiências que aproximam o discente da prática profissional, como relata a unidade 4, que opta por alocar dentro de cada projeto uma fatia para a inclusão de pelo menos um aluno. Na dimensão da difusão tecnológica, tem a questão do pedido de patentes e transferências tecnológicas, como relata a unidade 3, são os acordos de transferências tecnológicas e as patentes depositadas dos pesquisadores, e a contribuição que está em torno do desenvolvimento de um portfólio de tecnologias atualizado e de fácil acesso para os parceiros, na qual a unidade 5 relata o que chama isso de vitrine tecnológica. Vitrine tecnológica faz isso, é isso que a gente tem aqui, são essas tecnologias que estão depositadas. Na dimensão do novo conhecimento, desenvolvem pesquisas em pós-graduação e estruturam disciplinas que disseminam um novo conhecimento, como relata a unidade 4. Nós temos dentro do Instituto um instituto de pesquisa, que se chama Instituto Tal. Ele conduz pesquisas voltadas para a engenharia. A segunda contribuição relaciona à integração das demandas científicas e das demandas sociais. A unidade 5 relata que a gente consegue integrar com o ensino, pesquisa e extensão, mas a gente tem esse olhar bem forte.
Na dimensão de novos produtos e negócios, está relacionada à assessoria no desenvolvimento de novos produtos. A unidade 1 relata que auxilia na melhoria daquele, né, no avanço e desenvolvimento daquela tecnologia. E a contribuição no fomento à criação de empresas com base na inovação, como relata a unidade 3. A plataforma tecnológica é um conjunto de um empreendimento formado majoritariamente por professores da instituição. Na dimensão dos produtos culturais, tem-se o reconhecimento e incentivo dos costumes e as práticas da região e da cidade, como relata aqui a unidade 4. Quando a gente vai se apresentar para as empresas, nós nos vendemos como uma surpreendente cidade, né? E também fala do nosso, aí citam um exemplo de uma festa. A proposição de produtos a partir da cultura material, como a unidade 1 relata, que temos muitos produtos da área alimentícia, por exemplo, a área de beleza, são produtos fortes do nosso bioma. E outros produtos que são das contribuições do nosso estudo, né, que é a dimensão do produto social, em que as unidades de inovação atuam com a tecnologia e o empreendedorismo social, como relata a unidade 3. Diferenciais nossos, lá do nosso ambiente de inovação, é justamente esse, a questão do social. E a dimensão de produtos legais e processuais, que é a elaboração de dispositivos legais que garantem a disseminação e proteção legal da inovação, como relatado a unidade 1. É que outra área da gente fornece é a questão da criação de novas legislações por meio de criações de novas resoluções. Como conclusão, percebe-se que a partir dos resultados, as unidades de inovação exercem uma contribuição significativa e estratégica no desenvolvimento dos produtos universitários, que, como consequência, eles contribuem para o desenvolvimento das universidades públicas, à medida que se une à missão, que envolve as políticas de ensino, a pesquisa e extensão, e, como consequência, impactam no processo de desenvolvimento técnico, científico, cultural, econômico da universidade, como também da região e até do nosso país. Como limitação desse estudo, envolve os sujeitos pesquisados, pois foi possível pesquisar, entrevistar apenas os agentes que atuam nas unidades de inovação. E aqui fica a sugestão para novos estudos que considerem outros agentes, como os discentes, os docentes, os principais, os profissionais que atuam em outros setores de economia, os agentes que atuam nas instituições de fomento, de pesquisa, as universidades privadas. Aqui algumas referências utilizadas e agradeço a todos pela atenção. Você está mudo, Matheus. Verdade. Muito bom, parabéns, Eufrásio, pelo trabalho, muito interessante. Eu, particularmente, eu adoro. Agora está funcionando. Ah, mudou. Ficou mudo de novo. Apertei 2 vezes aqui, desculpa. Mas muito bom, Eufrásio. Eu, particularmente, gosto muito daquela última que você encontrou sobre a parte de legislação. Eu que sou da área de inovação também e olho muito para a parte de mobilidade urbana, é uma dimensão que carece de muito incentivo, muita pesquisa. Parabéns. Professora? Obrigado, Matheus. Parabéns, Eufrásio, também, né, sobre com a condução aí do professor Anielson, é receita de sucesso, né? O Anielson Obrigado. é um querido, muito atento ao rigor metodológico das pesquisas e tudo mais. Eu achei muito interessante, assim, quando eu estava ouvindo o seu vídeo, né, o quanto, de uma forma geral, ele reforça a importância da hélice da universidade, né? Quantos produtos universitários, gostei do nome que você usa também, porque quando você fala produtos universitários, a gente não olha o ambiente de inovação, né, intra-universitário só gerando produtos no âmbito da inovação, mas tem um impacto social que vai muito além, né, dessa questão de uma perspectiva mais econômica. Achei muito interessante a forma como você organiza também, né, categoriza esses produtos e traz aí evidências, né, da atuação. O seu paper, ele é um paper, assim, para mim, que ele tem subcamadas, assim, e cada uma daquelas dimensões que você aponta nos seus resultados, elas são insumo para a gente traçar um caminho de pesquisa diferente, assim, sabe? Como você disse, é uma pesquisa exploratória, eu acho que foi muito bem colocado, né? Você posiciona aí diferentes frentes de atuação dessas unidades de inovação universitárias, mas ali a gente tem possibilidade para explorar mais, né, num nível mais
genérico a relevância da Triple Helix, considerando a hélice da universidade. A gente pode debater os conflitos de papéis existentes entre o pesquisador e empreendedor e que fica nessa, né, de ser um agente, né, inventivo também, a transferência de tecnologia, a questão da burocratização que isso envolve, a questão dos aspectos sociais que você trouxe mais ao final, enfim, são muitas frentes ali para serem exploradas, e a minha única preocupação, que eu vim ouvindo a sua fala e vinha matutando uma coisa na minha cabeça, era a questão da limitação dos entrevistados, né? Porque eu não vou lembrar literalmente, mas tem um ditado, eu acho que é africano, que fala que enquanto você só ouve os caçadores, os leões nunca terão voz e a história vai ser sempre a mesma. Então, assim, a gente está ouvindo aqui os agentes, né? Quem de fato é responsável por tomar essas ações. E a contrapartida, e os resultados, né? A gente precisava agora ouvir você, quem sabe no SEMEAD do ano que vem, ou na continuação aí das suas pesquisas, trazendo os resultados disso, assim, uma comparação. Tá, é dito, né, que isso é feito, os encaminhamentos são esses, mas qual de fato são os resultados observados e quais são as dificuldades mesmo nesse trânsito, né, entre o planejamento, a implementação e, de fato, o resultado lá no final. Mas parabéns pelo trabalho, muito interessante também, assim como o trabalho da Fernanda traz resultados que para nós, enquanto comunidade, né, da área de ecossistemas, de inovação, de uma forma mais ampla, são muito satisfatórios. Abro a palavra aí. Obrigado, Matheus. Obrigado, doutora Ana Cláudia, pelas reflexões. E esse trabalho ele é um desafio muito grande, né? É uma parte qualitativa da minha tese. Né? Eu estou tentando começar as considerações finais da minha tese, né? Tento terminar logo. E foi um grande desafio, até por causa do acesso. Eu sou da UFPB aqui em João Pessoa, e tentar ter uma perspectiva a nível nacional, e eu me deparei com resistência, sabe? Resistência, bastante resistência. Então, a limitação por essa questão apenas dos agentes foi a resistência de, não sei até onde eles achavam que iam fornecer, o tipo de informação que eles iam me fornecer, sabe? Então, foi bastante complexo. E o que eu achei interessante né, na perspectiva, eu busquei apresentar os produtos universitários, né, essa perspectiva das dimensões, levando em consideração o que a universidade produz. Então, o que as unidades de inovação, né, as agências incubadoras produzem, né, e contribuem com as universidades. Ao passo que a universidade, eu consigo refletir inserindo ela nessa questão do ecossistema, né, de reafirmando, né, fujo um pouquinho das afirmações teóricas, né, e apresento a universidade como um ator extremamente importante, um ator que fomenta a inovação a nível nacional, né? Então, depois desse estudo, eu consegui desenvolver mais, eu faço outro propósito da minha tese, desenvolver um instrumento de análise dessa contribuição, sabe? Então, já fechei, né? Fiz as análises, né? Então, a partir de então, a gente consegue realmente mensurar a questão social, a questão da legislação, desses vastos atores, né? Então, foi a partir dessa limitação, a partir dessa perspectiva de só o agente, pesquisar o agente, mas o agente estava relutante, então eu precisei elaborar um instrumento, né? Validei um instrumento que dessa possibilidade a gente estudar agora também o posicionamento de outros atores dentro tanto da produção de inovação no contexto de universidade, como dentro do contexto do ecossistema de inovação, sabe? Então, foi bastante preliminar, até a estrutura do artigo ficou bastante descritivo, bastante como se fosse um modelo Ctrl+C, Ctrl+V em todas as dimensões, porque eu tinha acabado de fechar os dados da pesquisa, da parte qualitativa, sabe? E eu consegui, e além dessas contribuições, são várias, eu cheguei identifiquei 82 contribuições, sabe? Nossa, Foi, que eu muito consegui bom. resumir por causa
como a Fernanda falou, da quantidade de páginas, né? Mas também das contribuições que eram mais refletidas por eles, sabe? Tanto o seu estudo quanto o da Fernanda são, pedindo uma licença poética aí para uma metáfora bíblica, né? Vocês estão guardando o vinho bom para o final, né? Porque são partes aí de projetos muito maiores. Eu tenho um grande interesse, inclusive, em ler a sua tese, tá? Depois Obrigado. eu vou querer seu Obrigado, contato Cláudia. para a gente poder ter Certo. acesso aí, assim como a da Será um Fernanda prazer. também, porque são resultados muito interessantes. Tá certo? Sim, Muito obrigada, Eufrásio. por Nós, nada, assim agradeço a como a vocês. Fernanda, a gente conversa mais aí no final, tá bom? Parabéns aí pela pesquisa. Obrigado. O som, Matheus. Então, para a gente dar continuidade, né? Agora é o trabalho do Bruno. Vou exibir aqui para vocês. Olá, o meu nome é Bruno e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Fatores Críticos da Relação da Hélice Quádrupla em Ambientes de Inovação Tecnológica. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao SEMEAD pela oportunidade e também agradecer todo o apoio da Universidade Federal de Lavras para que esse artigo aqui realmente fosse construído e chegasse ao ponto de ser aprovado num evento tão importante como o SEMEAD. Os autores sou eu, Bruno, o professor Dani Flávio Tonelli e a discente Júlia Prado de Souza. O artigo basicamente tem enfoque na sociedade civil, que é tida como a hélice quádrupla, né, a quarta hélice dessa teoria da inovação tecnológica, e a ideia foi investigar fatores críticos que levam a sociedade civil a se relacionar em ambientes de inovação. Para isso, nós estabelecemos 4 construtos teóricos, sendo eles benefícios, abertura, engajamento e relação interhélices. Com base nesses 4 construtos, nós estabelecemos 3 hipóteses para verificar e tentar alcançar o objetivo inicialmente proposto nesse artigo. O problema de pesquisa, portanto, é quais são os fatores críticos e como eles influenciam na participação da quarta hélice em ambientes de inovação tecnológica, e o objetivo é identificar e investigar os fatores críticos que influenciam a sociedade civil a se relacionar em ambientes de inovação tecnológica. Como referencial teórico, nós utilizamos primeiro a base dessa teoria, que é a hélice tríplice, ou seja, é a junção da universidade, do governo e de empresas para gerar inovação. Posteriormente, nós também debatemos a hélice quádrupla, que mantém esses 3 atores principais, com a inclusão, né, discute-se a inclusão da sociedade civil nesses ambientes. Além disso, a gente utilizou como complementação teórica a governança colaborativa e, num quarto tópico do referencial teórico, foi onde a gente estabeleceu o modelo de mensuração, conforme pode ser visto na imagem. Então, na imagem, nós temos ali os 4 construtos, com as explicações, né, de algumas características desses construtos e como as hipóteses ali foram definidas. Ou seja, quanto maior o benefício da sociedade civil, maior é o engajamento dela. Essa seria a primeira hipótese. A segunda, quanto maior a abertura dada para a sociedade civil, maior o engajamento dela. E terceiro, quanto mais engajada a sociedade civil estiver, maior e mais forte será essa relação entre as hélices existentes na teoria da hélice quádrupla. Como metodologia, esse trabalho basicamente é um trabalho quantitativo. Nós utilizamos questionários estruturados como forma de coleta de dados e a gente buscou parques tecnológicos que tivessem a participação da sociedade civil ali de alguma forma. A gente conseguiu juntar um total de 101 respostas válidas e para tratar, né, todo esse conjunto de dados, nós utilizamos o software Smart PLS, que é um software de análise de equações estruturais. Como resultado, aquelas 3 hipóteses estabelecidas foram todas confirmadas por meio de toda a rodagem desse modelo teórico no Smart PLS. E nós chegamos à conclusão, portanto, de que
para que haja uma participação ativa da quarta hélice, ou seja, a sociedade civil, em ambiente de inovação, a gente tem que os benefícios percebidos é um fator importante, são fatores importantes, ou seja, quanto maiores os benefícios, mais engajamento a sociedade civil tem. Quanto maior a abertura para que a sociedade civil participe, mais engajada ela de fato estará. E o engajamento e a qualidade das relações entre os demais atores, né, o engajamento da sociedade civil melhora a qualidade dos arranjos de governança colaborativa estabelecida entre os demais atores envolvidos. Então a gente confirmou também que quanto mais engajada ela estiver, melhor vai ser a qualidade dessas relações entre os atores da hélice quádrupla. Bem, como conclusão, esperamos que este estudo contribua para evidenciar o papel da sociedade civil nos ambientes de inovação e que possa ser utilizado como norteador de estratégias de gestores e implementadores de políticas públicas envolvidos na promoção de arranjos institucionais multissetoriais de inovação e empreendedorismo. Bem, as referências principais, né, a base delas foram de fato referências relacionadas à tríplice hélice e à quádrupla hélice e alguns outros artigos seminais relacionados à governança colaborativa, dentre outros. Dessa forma, a gente agradece muito a atenção, agradecemos mais uma vez a SEMEAD e a UFLA e obrigado por assistir. Muito bom. Parabéns, Bruno. É bom a gente ver assim que trabalhos assim que envolvem a quádrupla hélice, trazendo com ênfase na sociedade civil, eles têm um engajamento muito forte. Inclusive, assim, eu não conheci o Bruno, apesar de a gente ser da mesma universidade. Então, conheço muito o professor Dani, então o trabalho com ele eu tenho certeza que tem sido excelente. E você está fazendo doutorado na UFA, Bruno? Sim, estou fazendo doutorado. Esse artigo, na verdade, é oriundo da minha dissertação de mestrado, onde o Dani me orientou. Então, estou no doutorado agora, o Dani continua como meu co-orientador. Eu também não sabia que você era da UFLA, Matheus, inclusive. São muitas pessoas, às vezes a gente não se conhece. Só passa a palavra para o professor aqui. Obrigada, Bruno. Primeiramente, elogiar a sua articulação enquanto apresentador. Ele agradece a audiência, ele agradece a SEMEAD, agradece a UFLA. Muito bem, muito articulada a sua apresentação. A UFLA é uma instituição muito representativa no SEMEAD. Já há alguns anos se destaca entre as instituições que mais enviam trabalhos, que mais têm trabalhos aprovados. Se não me falha a memória, no último ano ou no ano anterior, recebeu premiações importantes, como indicação de melhor artigo e tudo mais. Então, é uma instituição aí parceira do evento. Bruno, eu amo demais esse trabalho, viu? Porque vem a Fernanda falar assim que a gente precisa de mais pesquisa quantitativa, que de fato comprove relações que sustente as teorias que estão ali postas, né? De uma forma mais evidenciada, e aí chega o Bruno, né? Que traz aí a hélice quádrupla hélice, né? Que já vem, em termos de teoria, sendo muito discutida, sendo muito colocada, e ele confirma, né? Através aí de um estudo com modelagem de equações estruturais, que é uma pesquisa que exige, assim, uma robustez metodológica, né? A confirmação dessas hipóteses não é tão simples, o processo, a operacionalização de equações estruturais, ela é complexa, né, Bruno? Assim, a validação, a definição de itens, a definição dos construtos, e eu confesso que eu não li com propriedade o trabalho, mas pelo que eu olhei aqui do seu modelo, vi que está muito bem amarrado, e fiquei muito feliz da gente ver, né, como que de fato existe essa amarração e o que é posto teoricamente, de fato, se realiza na realidade, e a gente precisa, né, que a sociedade tenha a contrapartida, que ela perceba os benefícios recebidos, para que ela dê abertura para esse engajamento, né, a inter-relação ali favorecendo a governança colaborativa, uma vez que um agente meio que está, né, dentro do outro, envolvido com o outro. Então, é um trabalho muito
muito interessante. Eu imagino que o seu já seja um trabalho fechado, você já fechou sua dissertação, né? A gente vê pelo nível de resultados que você apresenta aqui, que já é um trabalho concluído. Por experiência própria, a gente enfrenta um pouco de resistência em journals norte-americanos com o Smart PLS. Eu usei Smart PLS também na minha tese, também, trabalhando questão de governança e tudo mais, e tentei alguns journals norte-americanos, não fui muito feliz, assim, eles têm um pouco de resistência ao software, não sei dizer porquê, meio que cobra um pouco da questão de robustez, o que eu absolutamente não concordo, mas na comunidade europeia a gente já tem uma aceitação melhor. Então, como, né, o trabalho já tá em inglês, já tem, assim, precisa de uma ou outra lapidação, mas eu acho que já é um trabalho aí para um encaminhamento, tá, Bruno? Quero te parabenizar aí pelos resultados que você apresenta e abra a fala também para os colegas, que eu estou muito tagarela, quero ouvi-los também. Só antes de mais nada, gostaria de agradecer pelo feedback. E a questão da publicação, a gente está tentando, via CMEAD, a gente submeteu para o Fast Track, né? Então, a gente está esperando aí que alguma revista aceite o trabalho, né? Como você disse, já está fechado, claro que a gente ainda pode lapidar, como você mesmo disse, né? Na própria submissão ao CMEAD, os avaliadores, eles fizeram algumas sugestões muito interessantes, né? Em termos estruturais, em algumas questões teóricas. Então, a gente pretende dar uma lapidada ainda para tentar conseguir pelo menos uma publicação a nível internacional, tomara que dê certo. Eu acho que eles estão no caminho, assim, tem potencial para o Fast Track. E só para complementar, eu achei realmente bastante interessante, eu acho que no início da sua fala, é bonito isso aqui, porque quando eu também estava lendo o trabalho da Fernanda, né, que ela fala essa questão de ter uma certa lacuna de trabalhos quantitativos, aí de fato isso depois a gente vê que faz tudo muito sentido, né? Então o trabalho da Fernanda demonstrou isso e o meu trabalho está exatamente tentando também de alguma forma preencher essas lacunas de trabalhos quantitativos que realmente validem essa questão da inovação tecnológica. Então, inclusive, parabéns a Fernanda e parabéns também ao Eufrásio que apresentou anteriormente. Ok, mais alguém, pessoal? Eu tenho um comentário breve para fazer, não é um questionamento, mas é comentário mesmo no final. Quando tiver uma discussão um pouquinho maior, a gente troca uma ideia dos 4 artigos que até a sessão ela conseguiu agrupar, apesar de alguns ser de quádrupla hélice, universidade, ele agrupa tudo a mesma lógica de construção ali. Então, tipo, por exemplo, quando falo de ecossistemas, tem uma certa abordagem mais regional, de ecossistemas regionais, que traz essa ideia das hélices, da universidade como promotora do conhecimento. E uma coisa que eu notei no artigo do Bruno e na apresentação dele é que ele foca na sociedade civil. Aí quando tu faz essa ideia do ecossistema, o ecossistema ele leva em consideração o lado consumidor, diferenciando de outros tipos de relações interorganizacionais. Então, ter essa lógica da sociedade civil, como explicar ela, é algo que tem que ser bem trabalhado e muitas vezes alguns artigos mencionam ecossistemas com a lógica da tripla hélice, hélice tríplice, mas esquece muito de detalhar essa questão da sociedade civil, que daí para diferenciar, porque muitas vezes usam como sinônimos, quádrupla hélice, ecossistema regional, mas tem uma certa diferenciação ainda a fazer aí. E como a Fernanda apresentou no trabalho de ecossistemas em geral, ainda está em desenvolvimento, ainda é uma teoria em desenvolvimento. Então, uma coisa que eu gostei no trabalho do Bruno, e depois eu vou olhar um pouquinho mais com calma, é essa relação que ele faz específica da sociedade civil, como ele apresenta esse construto teórico dele. Mas parabéns pela apresentação. Obrigado, Leonardo. Então, para a gente dar continuidade, né, gente, vou apresentar aqui o último trabalho, né? Olá a todos, meu nome é Leonardo, sou doutorando em administração pelo PPGA da URGS e vou apresentar o artigo que tem como título A Dinâmica dos Atores nas Estruturas Analíticas de Ecossistemas de Inovação, um ensaio teórico. Autoria de Camila Coleto, Leonardo Cagliari, Dércio Bernardes de Souza e Daniela Calegaro de Menezes.
A metáfora dos ecossistemas ela tem sido cada vez mais desenvolvida na área de gestão e inovação. Termos como ecossistema de negócios, ecossistema de empreendedorismo, ecossistema de conhecimento e ecossistemas de inovação têm sido vistos cada vez mais ao longo dos últimos anos. Os ecossistemas de inovação, eles possuem um foco em uma inovação ou nova proposta de valor a partir de uma constelação de atores que a sustentam, ou seja, esses atores co-criam valor para entregar essa proposta de valor a um cliente específico. Diferentes pesquisadores já realizaram revisões sistemáticas da literatura, estudos do estado da arte, visto que é um tema recente e emergente na literatura, tem sido cada vez mais investigado. O que a academia tem pesquisado sobre isso? A gente consegue observar alguns autores que buscam entender a estrutura e os elementos dos ecossistemas, uma perspectiva histórica de como gestão de ecossistemas e o seu conceito evoluíram, os papéis dos atores durante as etapas do ciclo de vida dos ecossistemas de inovação, bem como oportunidades de pesquisa sobre o tema têm sido cada vez mais analisados. E frente a isso, entende-se que essa fronteira entre teoria e prática nos estudos de ecossistemas de inovação ainda apresentam certas lacunas de desenvolvimento, embora estudiosos já tenham buscado certas maneiras de representá-los e assim conseguir identificá-los no contexto empírico, a partir de certas representações, estruturas analíticas de ecossistemas de inovação. E em meio a essa diversidade de artigos que discutem o conceito, um ponto central é essa relação entre atores, que é uma dinâmica complexa e orientada para uma geração de valor. Com isso, esse ensaio teórico teve como objetivo discutir como estruturas analíticas de ecossistema de inovação, propostas na literatura, abordam a dinâmica dos atores e sua contribuição com o resultado do ecossistema. Mais especificamente, foram selecionadas 4 estruturas analíticas propostas por diferentes autores. São elas o modelo de Granstrom e Holgersson, que propôs uma representação de ecossistemas de inovação a partir do conjunto de atores, atividades, artefatos, instituições e suas relações. O PI Model, para mapeamento e análise de ecossistemas de inovação, proposto por Talmar e Chow. A estrutura conceitual para o estudo do ecossistema da indústria 4.0, de Benítez. E os atributos do ecossistema de inovação propostos por Gomes, 2021. O nosso referencial teórico ele se inicia falando dos ecossistemas de uma maneira geral, trazendo essa metáfora dos ecossistemas, e a gente direciona o nosso alinhamento do nosso entendimento de ecossistemas de inovação para a abordagem do Adner de 2017, a abordagem do ecossistema como estrutura, né, em contraponto com outra abordagem de território regional de ecossistemas, sendo que as estruturas analíticas que a gente vai analisar, elas seguem essa abordagem de estrutura, de plataforma, que é a mais reconhecida na literatura. Daí, nesse sentido, a gente elaborou 2 tópicos para o referencial teórico. O primeiro, 2.1, é relacionado às estruturas analíticas de ecossistemas de inovação. A gente apresenta cada uma delas com seus elementos e no final a gente faz um quadro comparativo com o objetivo do artigo que elaborou a estrutura, procedimentos metodológicos que seguiu e os resultados obtidos. Já uma segunda etapa fala especificamente do elemento atores, que eles estão presentes em todas as estruturas analíticas, assim como as suas interdependências e suas complementaridades. No terceiro capítulo deste ensaio teórico, a gente faz essa relação entre os atores e as estruturas analíticas, mencionando como ocorre essa dinâmica. Então, essas diferentes estruturas analíticas propostas, elas possuem diferentes objetivos, diferentes contextos de pesquisa, mas elas possuem alguns atributos em comum. Elas mencionam as complementaridades, a interdependência, relações de competição e colaboração, alinhamento de atores, proposta de valor do ecossistema, trazem a questão do desempenho inovador, né? A questão do resultado do ecossistema é um desempenho inovador para esses atores a partir da criação de um nível de valor superior aos atores que não possuem essas interconexões. Também um aspecto evidenciado é a questão evolutiva do ecossistema, onde os papéis eles podem ser alterados ao longo do tempo e atores podem entrar ou sair. A dinâmica dos atores, partindo dessas suas atividades, ela vai interferir para essa proposta e criação de valor do ecossistema. Então, dependendo do posicionamento do ator, mudando seu posicionamento no ecossistema, muda a sua contribuição.
sendo relacionada a diferentes motivações e expectativas que um ator tem dentro de um ecossistema de inovação. Frente a isso, a gente conseguiu identificar que os atores, esse caráter evolutivo, a proposta de valor e as trocas de protagonismo são elementos importantes, e para isso a gente elaborou uma proposição de que a dinâmica de atores é uma consequência do caráter evolutivo, da proposta de valor e das trocas de protagonismo na orquestração das atividades do ecossistema de inovação, onde podem existir alterações incrementais nessa trajetória evolutiva do ecossistema, em que não vai gerar uma perturbação no sistema, não vai alterar a posição ou o fluxo de atividade, e alterações disruptivas, radicais, que essas sim geram perturbações. Nesse realinhamento é necessário que algum ator possua protagonismo, principalmente a empresa focal, mas também podendo ter mudanças durante o processo evolutivo, para poder coordenar essas novas atividades que vão envolver os demais atores. A falta de alinhamento entre atores ela pode influenciar o desenvolvimento, prejudicando a busca pelos objetivos a nível de ecossistema. Como conclusão, a gente retoma o objetivo que foi discutir as estruturas analíticas, como que as estruturas analíticas do ecossistema de inovação propostas na literatura abordam a dinâmica dos atores e sua contribuição com o resultado do ecossistema, observando as 4 estruturas analíticas, que elas possuem objetivos e contextos diferentes, mas possuem elementos em comum nas suas análises, quando se trata da dinâmica dos atores e a contribuição com os resultados. Dependendo da proposta de valor do ecossistema, essas atividades e a dinâmica entre os atores vão se modificar, considerando esse aspecto evolutivo dos ecossistemas de inovação, o que subsidiou a proposta do ensaio, relevando essa importância de orquestração, de coordenação, de governança dentro das diferentes etapas de um ecossistema de inovação, sendo algo que tem sido desenvolvido estudos relacionados à gestão de ecossistemas, coordenação, orquestração, dentre outros. A nossa proposição, então, ela leva em consideração esse aspecto evolutivo, a proposta de valor e as trocas de protagonismo dos ecossistemas de inovação. Ou seja, a orquestração e coreografia são elementos importantes para compreender essa dinâmica dos atores, que é o que fica como sugestão para avançar nessa discussão que ainda não foi esgotada, porque a gente ainda está desenvolvendo essa proposta para futuras publicações. E assim eu encerro a apresentação, deixo o contato dos pesquisadores na tela e agradeço a todos pela atenção. Parabéns, Leonardo, parabéns aos demais integrantes, né, que eu vi que estão aí presentes também. Acho que o trabalho de vocês também é muito interessante, né? Ele aborda questões muito legais aí. Eu vou só passar a palavra para a professora para a gente ficar dentro do tempo. Só uma questão que eu queria pontuar aqui, que eu disponibilizei, né, durante as apresentações, o link, né, de cada vídeo que foi exibido aqui. E também disponibilizei e vou disponibilizar novamente um link para vocês fazerem a avaliação, né, no final da sessão. Quem ainda não fez, quem ainda não viu, por favor, acesse o chat e observe, por favor. Então, professora. Obrigada, Leonardo, obrigada aí aos coautores presentes também por fazerem um fechamento na nossa sessão, trazendo uma perspectiva diferente. Me corrija, Leonardo, se eu estiver enganada, porque eu percebi que você tem uma erudição aí na leitura de ecossistemas numa perspectiva mais empresarial, mais organizacional. Eu, por estar em um programa de administração pública, eu tenho o viés do ecossistema numa pegada mais desenvolvimentista, mais estruturalista, vamos dizer assim, e ouvindo a sua apresentação, até pelo título que você escolhe, né, a dinâmica de papéis e pensar essa questão da interdependência, da complementariedade, que você está pensando em termos de geração de valor e resultados no nível mais organizacional. Estou correta nessa interpretação? Sim, do modo geral, de análise, a gente costuma pesquisar até nos 2 vieses ali. Junto com a Camila e com o Dércio, a gente também tem um outro artigo que a gente está fazendo no caso de Medellín, que é um ecossistema regional, e a gente está estudando uma questão mais específica do ecossistema regional. Então, a gente tenta pegar os 2 vieses para conseguir ver onde que eles se encontram, toda essa ideia.
Mas nesse ensaio especificamente, a gente focou em 4 estruturas dessa abordagem de plataforma, de estrutura, Plataformas, sim. por ter muito essa ideia também da tese, que apesar de a gente fazer esses artigos do nosso pequeno grupo de estudo que a gente tem, junto com a professora Daniela Calegaro, que é nossa orientadora em comum, então a gente faz alguns estudos em conjunto do ecossistema regional, mas a minha tese, a tese da Camila também, ela tem esse aspecto do ecossistema como estrutura. Então, a gente foca um pouquinho nessa discussão teórica, principalmente, desse avanço que a gente está discutindo, até para saber, a gente vai tentar fazer um trabalho empírico, como as estruturas para analisar estão sendo apresentadas, o que elas têm em comum, qual que eu posso utilizar para analisar um ecossistema de inovação de uma melhor maneira. Então, tipo, de um modo geral, a gente fez essa análise por esse viés, tentar dar um passo à frente, assim. Não, que ensaio teórico é sempre viés de perguntas e questionamentos, mas tem essa questão de ter esse passo, de entender esses modelos, o que eles têm em comum, e dizer, olha, existem N instrumentos, entre modelos, não vale a pena ir criando cada vez mais se eles estão trazendo pontos em comum. Então, tentar fazer um direcionamento específico para esse ponto. E Ana, eu não sei se eu posso falar agora, né? Mas também a ideia, porque a gente ficou com esses modelos assim na mente por bastante tempo. E aí, no meio das leituras, a gente identificou uma lacuna de pesquisa muito clara no editorial. Eu não me lembro agora, Leonardo, se tu lembra qual era o journal. Então, a gente tentou trazer esses modelos para tentar fazer essa proposição, claro que não para, a gente não tinha a ideia de responder totalmente ou preencher totalmente a lacuna, mas a partir disso a gente reuniu esses modelos. Bom, a gente já está identificando algumas questões, vamos tentar ver se a gente consegue evoluir numa discussão. E vocês aqui estão sendo os primeiros, então a contribuição de vocês é muito importante, assim, né? A percepção, porque é um ensaio muito enxuto, né? Por ser uma ideia inicial, então a gente está na expectativa aí. Mas sim, a gente utilizou modelos teóricos, 2 teóricos e 2 empíricos de plataforma, né? Até para não ter divergência nas abordagens, porque também aí desmonta toda a nossa discussão, né? Sim, essa questão de nível de análise, ela é uma linha tênue, né, que a gente precisa se posicionar para não misturar muito as coisas, e eu percebi que vocês conseguiram, de fato, fazer essa leitura, talvez por já versarem, né, dentro do grupo, nas 2 perspectivas, mas eu achei que ficou muito bem caracterizado, assim, vocês não incorrem em nenhum momento no que a gente chama de destruição de teoria, né, que é quando você mistura muito as coisas e, às vezes, traz uma leitura, uma interpretação diferente de uma perspectiva, de uma lente teórica, tentando fazê-la caber num nível diferente de análise. Então, não é o caso aqui. Eu, particularmente, gosto muito de explorar essa questão e aí é outro ponto também que cabe discussão, se é orquestração, se é governança, se é coordenação, porque aí a gente vai para outro cenário onde não se tem uma definição ainda tão clara, né, tanta segurança, assim. Em termos de ecossistemas, sobretudo no âmbito do ecossistema de inovação, eu tenho visto mais a palavra orquestração. No âmbito dos ecossistemas, numa perspectiva mais regional, o ecossistema empreendedor, né, a gente vai mais pela questão da governança colaborativa. Então, assim, também é algo que não tem um limite muito claro, um posicionamento, e às vezes, quando a gente vai fazer, né, trabalhos de revisão, como alguns colegas trouxeram aqui, é até bom que a gente tente pegar uma versão mais holística e incluir todos os termos e a partir da análise e catando o feijão, né? E separando ali e ver como é que eles se colocam. Só para eu entender, Leonardo, Camila, não sei os demais que estão aí, esse paper é uma iniciativa individual, não é parte de tese de nenhum de vocês. Esse paper, na verdade, esses modelos eu trouxe no meu projeto de tese, há 2 anos atrás, quando eu apresentei. E aí depois eu vi que não fazia sentido aquilo estar ali. Mas ao mesmo tempo é aquela dificuldade de desapegar. Daí eu deixei separado, digo, bom, vamos ver o que surge.
E sempre isso veio na discussão, né? Olha, mas o autor tal, ele faz essa proposição, o tal, mas eu não estou conseguindo, né? Principalmente eu e o Leonardo, a gente já vem trabalhando há bastante tempo. E aí, em função dessa lacuna, como eu estava te dizendo, a gente, bom, vamos tentar fazer uma discussão a partir desses modelos, vamos tentar comprovar, né? Óbvio que a gente não... Mas a partir dessa discussão. E aí foi uma ideia e a gente está... E nesse mas não ponto, faz parte diretamente das nossas teses, né? e nesse ponto ali que a Camila trouxe, e mais ou menos complementando o que a Ana mencionou, que essa questão da orquestração ainda ficou, por questão do semiárido, assim, de prazos, coisas assim, a gente finalizou um pouquinho mais direto, porque foi uma coisa mais final que a gente identificou. A gente fez análise, mas como a gente fez uma análise, mencionou tal proposição, tá, mas para onde vai depois? Aí a gente pensou, veio essa parte que falava do alinhamento, de necessidade, que mencionam bastante, dessa dinâmica evolutiva, mudança de posição, então isso fala um pouquinho de como coordenar esse ecossistema. Então a gente viu alguns direcionamentos para governança, para orquestração, independendo do termo. E esse artigo a gente ainda está seguindo ele, a gente vai ampliar ainda essa discussão, porque no Enampad, que a gente participou, teve uma sessão de ecossistemas de inovação com autores internacionais e eles trouxeram alguns artigos de orquestração, que daí novos. Então, tipo, são novas coisas que a gente não tinha lido na hora de montar o nosso ensaio, e a gente vai ampliar essa parte da orquestração, principalmente finalizado ali a partir desses artigos que trazem bastante contribuição e para essa lógica da plataforma, de estrutura. Então, Sim. são artigos de autores seminais da área, então são coisas 2022, é tudo literatura não, então mostra que a gente está no caminho, nossa pergunta de diretor está no caminho do que estão começando a discutir. Então, acho que porque ecossistema regional fala muito mais de governança por ter esses autores, universidade, governo, então a governança ela está embutida ali, então um pouco da ideia da estrutura seguir nesse caminho é o que a gente pretende agora nesses próximos passos após esse feedback do CMAD e em busca de uma publicação futura. Sim, a Camila falou, né, da dificuldade de desapegar, não sei se eu usaria esse termo, porque tudo que a gente faz, todo o nosso esforço precisa, né, de fato, ir para algum encaminhamento, a gente faz um esforço, hercúleo, né, para fazer o projeto, para qualificação, e de fato, pós-banca, muita coisa, a gente vai fazendo uma lapidação ali, e algumas partes vão sendo, pelo próprio refinamento teórico que o trabalho vai sofrendo ao longo do desenvolvimento, vão sendo deixadas, mas eu acho que de forma alguma devem ser deixadas a ponto de não dar uma continuidade, de não dar um direcionamento. Vocês estão de parabéns aí primeiro pela articulação dentro do grupo de pesquisa. Eu peço licença para colocar isso, que não é uma questão direcionada para nenhum paper, mas que eu acho que é interessante para nós enquanto comunidade, né? Principalmente porque o nosso tema é um tema que fala sobre rede, sobre essas inter-relações, o quanto é importante esse trabalho conjunto e essa possibilidade de explorar, de casar trabalhos, né? De ter o grupo ter uma agenda de pesquisa que tenha um fio condutor único e que permita, né, esses spin-offs assim, de projetos, de trabalho coletivo, isso é de uma riqueza, né, assim, e vai se consolidando o conhecimento, porque são muitas cabeças adotando uma lente, né, comum e trabalhando para o desenvolvimento disso, então é fantástico. Vocês estão aí de parabéns pela iniciativa, pela articulação do grupo. Levem meus comentários aí, meus cumprimentos para a Daniela, né, que é a orientadora de vocês, porque ela tem feito um bom trabalho. E eu acho que agora a gente pode passar né, Matheus, para a discussão de uma forma mais ampla. Todos são convidados agora, né? A gente seguir aí discutindo. Nós temos mais 20 minutinhos aí na nossa sessão. Acho que temos muito o que falar. Pode ser até que a gente não esgote o assunto. E que bom que não, né? Mas vamos seguir aí nas nossas interações. Ouvir os demais colegas que a gente está com a sessão aqui, somos em 9, né? Quem não teve oportunidade de se colocar, de se pronunciar ainda, o microfone está aberto. Só antes da gente prosseguir, né, para essa última fase de debate, só lembrando aí, os links já foram disponibilizados, né, as apresentações. Tem um pessoal que falou que não está conseguindo ver, eu compartilhei de novo. E também o link para avaliação da sessão, tá, gente? Que é muito importante para a gente, né, ter um feedback.
E aí a gente agora tem até às 10 horas, pontualmente, depois, mais ao final, eu vou disponibilizar um link para a nossa sala de network, para que a gente estenda, né? Porque a gente tem que pontuar essa aqui no horário exato. Ok. Microfone aberto, então. Quem quer começar? Bom, eu vou fazer um comentário breve, né, já complementando a partir do trabalho que foi nosso último trabalho a apresentar ali, mas como mencionei no trabalho anterior ali do Bruno, são trabalhos que de uma forma ou de outra eles se conversam ali, são temáticas que essas relações multiatores para o desenvolvimento, para inovações, são elementos que estão em consideração. Quando a Fernanda apresentou, vi que ela fez o recorte empírico, né, como que estão fazendo essa análise empírica, e ela mostrou até ali no trabalho dela algo que a gente tentou traçar no nosso ali, que essa necessidade empírica ainda é requerida, ainda necessita mais estudos empíricos, porque até 2000, acho que 2020 foi o ano que teve no gráfico que ela mostrou esse crescimento, e é algo comum. Então, esse recorte empírico ali que ela fez, ela mais ou menos mostrou alguns pontos em comum com o que a gente estava trazendo no nosso ensaio. E até depois eu vou dar uma olhada um pouquinho mais específica nas listagens do artigo, mas possivelmente os artigos que a gente analisou o modelo, a Fernanda colocou ali na análise dela, porque são 2 aplicados e dois teóricos que a gente utilizou ali, então sempre tem Inclusive, o Scaringella, quando eu vi na sua apresentação o nome, o trabalho que eu tinha mencionado lá do vinho velho nas garrafas novas é desse autor, né? Scaringella e alguma coisa, 2018. Sim, que é um artigo que ele faz Inclusive, assim, com Não, relação pode... ao número das publicações empíricas, o meu artigo acabou, como eu queria pegar anos inteiros, ele pegou só até o final de 2021. Aí, por curiosidade, eu fui olhar os artigos de 2022 e, assim, é disparado, assim, tem bem mais. Então, eu acho que a gente está num campo que a gente pode explorar bastante, e, assim, acho que o momento é agora, porque daqui a pouco também, talvez até sature, né, esse campo. Então, tem muita coisa nova em 2022 e eu acho que ainda vai seguir aí por mais uns anos. Uma coisa que eu tenho observado agora é um encaminhamento assim para setores. Eu tenho estudado mais o ecossistema na perspectiva regional. E tá difícil para a gente que tá nessa temática, porque todo dia você abre lá o seu, né? Eu coloco aquela sugestão do Google para receber os artigos novos, e todo dia um volume muito grande de novas publicações nessa temática. Claro que a gente tem que ter o critério, o filtro, nem todos são bons, né? Trazem novidade, alguns são mais do mesmo, mas eu estou orientando, trabalhando mais com a questão de turismo, desenvolvimento regional e trabalhando nessa lógica do ecossistema empreendedor. E aí eu vejo a proliferação de estudos, né, nesse âmbito do turismo, trabalhando o ecossistema empreendedor, ecossistema regional, assim, é um volume que a gente não está dando conta de acompanhar. E aí eu tenho visto, né, uma das coisas que tem, eu acho, aumentado tanto os estudos é porque começou-se essa particularização de áreas, né, de campos, tratando, acho que talvez seja um primeiro movimento de que em termos teóricos, de discussões teóricas, a gente já esteja seguindo para uma estabilidade e agora caminhando para as aplicações, de fato, né? Eu tenho uma dúvida, Leonardo, na verdade é uma inquietação que vem comigo já há algum tempo, porque na sua fala, no seu paper, vocês falam sobre geração de valor, criação de valor. Vocês trouxeram uma definição, assim, operacional? Qual que é a leitura de valor que a gente tem no ecossistema na perspectiva da plataforma? Porque isso assim, é uma questão, né, que vira e mexe é o nosso calcanhar de Aquiles. O que é de fato esse valor que é um guarda-chuva tão amplo, né? O que vocês entendem aí no paper de vocês? Isso é até um ponto que eu vou apontar aqui para algo que a gente deixava claro até na própria introdução, uma coisa que isso faz sentido. A gente traz no final, a própria proposição, no final essa ideia da proposta de valor, tudo isso, mas a gente não traz uma definição clara. Mas tem algumas pesquisas quando tu faz tipo, o direcionamento a ecossistema de negócios e um ecossistema de inovação. Aí tu tem essa diferenciação, que o de negócio é muito mais tu capturar esse valor e o outro tu vai criar esse valor. Gerar o valor. No artigo, né, levando em consideração o que a gente escreveu, tem outras ideias,
Mas, tipo, muito essa ideia desse desempenho inovador. Tipo, eu falo muito em desempenho, esse termo. Sim. Para que esses atores individualmente consigam ter um desempenho inovador superior aos que fazem essas inovações sozinhos. Então, tipo, tem O muita... resultado de inovação seria proxy para vocês, para esse Isso. valor. Seria Perfeito. nesse viés, pelo menos trazendo a questão do que a gente escreveu no artigo. Dependendo Aham. da Não, nossa mas pesquisa, a gente tem outros eu viés. não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que é só uma questão que a gente precisa ficar atento, assim, de já fazer essa delimitação de cara, assim, né? Que a gente está entendendo aqui como... Eu falo porque na minha tese também eu estudei a criação de valor em redes, eu olhando uma perspectiva de governança e tal, e é uma coisa que eu sempre apanhava, tá? Mas e aí, esse valor? É porque fica um negócio meio amplo, né? Vago, mas eu também trabalhei o valor numa perspectiva de resultado de inovação. Eu acho que é uma proxy que mais se aproxima, assim, né, do que a gente está discutindo no âmbito de ecossistema, de rede de inovação e tudo mais. E, por exemplo, né, nessa questão, tu mencionou um pouco da setorização ali, que tu mencionou turismo para ecossistema de empreendedorismo, e a própria Fernanda, ela mencionou a questão que na tese dela ela focou no método Quant, que é um pouco menos abordado atualmente no ecossistemas. Mas, por exemplo, na minha tese, eu estou focando também no estudo de caso, no qualitativo, eu estou mesmo do que todo mundo. Mas eu tentei diferenciar o setor, eu estou tentando levar essa ideia do ecossistema para o agronegócio, que não é uma tarefa simples, mas para a empresa do agronegócio que tem essa questão. Então, ou seja, que daí envolve também turismo, ou seja, entra um pouquinho o turismo rural, entra um pouquinho... Sim. Aí essa ideia de proposição de valor, até para minha própria tese, agora pensando, é algo que eu tenho que deixar claro. O que vai ser a proposição de valor para um ecossistema no agronegócio? Não é apenas cadeia produtiva, é exatamente o ecossistema. É algo que eu estou ainda a caminho, eu estou no 3º ano, indo agora para o 4º ano do doutorado, então eu estou indo nesse caminho um pouco da definição. Tá, eu vou tratar o agronegócio, o que vai ser essa proposta de valor? Como eu vou identificar que é um ecossistema mesmo? Então, toda essa discussão que a gente vem fazendo dos modelos, da teoria do ecossistema como plataforma, como estrutura, tem esse viés de tentar facilitar essa identificação. Olha, conforme os autores principais da estrutura, os artigos seminais e artigos 2022, artigos que está na linha de frente desse tema, é tal coisa. Então, por isso esse desempenho inovador é até uma maneira um pouquinho mais direta de conseguir identificar a proposta de valor. Sim, acho que você está num caminho. Eu seguiria também algo muito semelhante. A Fernanda fez uma provocação no final da fala dela sobre a questão de a gente ter mais pesquisas quali, você trouxe agora também, né, a questão do estudo de caso. Eu fico me perguntando se isso não tem a ver, e aí eu provoco todos aqui a pensarem nisso também, se o fato da gente ter mais pesquisas qualitativas não é justamente em função da natureza complexa dos ecossistemas, né? Assim, isso particulariza muito o contexto. É um pouco do que a gente observava uns anos atrás com os estudos de cluster, porque cada dimensão, cada arranjo tem muitas particularidades que muitas vezes dificultam ali você ter uma geração de dados ou bases de dados assim que são necessárias, né, para pesquisas quantitativas. Assim, não é tão fácil você ter uma linha mais padronizada de resultados em função de muitas particularidades. Então, não sei se eu vejo a falta de pesquisa quantitativa como algo ruim, mas apenas algo que é decorrente, né, da natureza dos nossos objetos de pesquisa. Então, acho que não nos punamos por talvez estarmos desenvolvendo pesquisas qualitativas, porque o Eufrase aqui, né, eu não sei porque o professor Anielson é um defensor, né, em alguns momentos da pesquisa qualitativa. Uma pesquisa qualitativa bem feita, com a sua devida robustez, ela avança tanto quanto, né, uma pesquisa quantitativa. É claro que a gente gosta de ver trabalhos, né, como o trabalho do Bruno, que traz um modelo articulado, testado, né, revisitado ali, dá um certo conforto para a gente, porque o trabalho, quando é um estudo de caso, você precisa estar muito mais imersa ali naquela leitura para entender, né, a relação e os resultados que são apontados. Mas acho que é muito do objeto, do campo que a gente escolheu seguir,
não termos essa segurança de trabalhar tanto com dados quantitativos, porque é algo que, na sua complexidade em si, às vezes não se explica de uma forma mais descritiva, mais, né, positivista. A gente precisa ir para uma linha um pouco mais construtivista em algumas esferas para poder trazer aí o que a gente quer de fato evidenciar com os nossos estudos. Quem mais? Eu acredito que até a perspectiva do fenômeno a ser estudado, compreendido como ecossistema de inovação, dá essa possibilidade de uma possível compreensão mais, fiel pela pesquisa, abordagem qualitativa, porque a gente vai lidar com contextos específicos. Então, o ecossistema, por exemplo, ecossistema de inovação da UFPB, das universidades públicas, ela possui suas demandas, suas características. Aí, quando a gente vai para um ecossistema de inovação de outro segmento, do empreendedorismo, mas já possui outras demandas, que a pesquisa qualitativa possibilita essa identificação, realmente identificar as demandas, as características que esse ecossistema ele possui. Né? Logicamente que precisa aí também reconhecer a necessidade de um debate mais, vamos dizer assim, com base nas metodologias métodos estatísticos, para trazer esse afinco para o debate. Mas não que, assim como você falou do professor Anielson, ele balança a bandeira da pesquisa qualitativa, e foi isso que a gente conseguiu identificar até quando estava se aprofundando nas minhas entrevistas, sabe? Porque cada unidade de inovação possuía uma forma de desenvolver suas atribuições, sabe? Então, teve uma unidade do Sudeste que tem um formato bem desenvolvido de atuação, que reconhece várias outras demandas, que tem uma forma de desenvolver a inovação, fazer a relação com os atores, estipular, fazer essa orquestração do ecossistema de uma forma bem delineada, e que na área do norte, né, na região norte, possui outra perspectiva. Sabe? Então, pela pesquisa qualitativa, eu conseguia sentir essas nuances assim, das diferenças que cada ecossistema ele possui. A gente pode deixar a tarefa aqui, o dever de casa para a Fernanda, para ela acrescentar uma coluna lá na Monster Table dela, da revisão, para ela fazer um link. Eu até tinha anotado aqui como sugestão, fazer um link entre o objeto ou o fenômeno em estudo com a metodologia que está sendo adotada, porque foi só 21% que era pesquisa quantitativa. Quem sabe a gente não entende ali um padrão. Quando o estudo é quant, nesse campo de pesquisa, o que é que está sendo observado, né? Quem sabe a gente consegue encontrar ali um alinhamento que fica, inclusive, como uma contribuição do seu paper, porque aí você já pode seguir para pensar até numa publicação, olha, pesquisas que estão mais interessadas em observar, né, de repente, estruturas, como foi o caso do trabalho do Léo e da Camila, que quer olhar mais essa questão da dinâmica de papéis, interação entre os atores, talvez precise seguir por um campo mais qualitativo, porque é algo diferenciado, ou a questão, né, como o Eufrásio também trouxe, mas talvez indo mais, né, na questão do Bruno, que são fatores críticos, que você consegue fazer um levantamento com uma visão mais do drone, captar algumas coisas de cima, você já possa ir por um caminho mais quantitativo. Acho que inclusive, Fernanda, um grande upgrading para o seu trabalho, porque aí você fecha a revisão com um potencial de contribuição, né, e talvez trazer alguma coisa a partir dessa leitura, com sugestões aí para desenvolvimento de pesquisas futuras, na perspectiva metodológica, assim, são, né, estudos seguindo por esse caminho, trabalham mais esse tipo de metodologia, ainda falta observar esse fenômeno, e aí você tem aí um potencial de publicação e de citação grande, né? Porque a gente vai usar você como referência. Olha, conforme não está aparecendo seu sobrenome todo para mim aqui, Steinberg? Steinbrück, é meio fácil, meio difícil de falar. Conforme Steinbrück, 2023, né? Esperamos que seja uma publicação breve.
a recomendação em pesquisas que têm, né, essa natureza e tal. Acho que a gente tem aí possibilidades. Uma dúvida, Fernanda, por que que você cravou ali no ano de 2006, quando você fez o seu recorte temporal? No início, tu diz? Isso. Na realidade, eu não cravei em 2006. Eu botei todos os anos, mas o primeiro sim. artigo que Ah, tinha, que era